Ei, turma! Bianca Borges aqui. Vinícius Oliveira, ou Vinícius Tubarão, como vocês quiserem, aqui. Cláudio Tonon aqui também para mais um Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Gente, aqui o Vinícius é Tubarão. Lá no podcast do professor de Ciclismo Indoor, ele é Vinícius Oliveira. E hoje... e porque lá tem bom dia, boa tarde, boa noite, e aqui não tem bom dia, boa tarde, boa noite, só tem a história da humanidade nas primeiras perguntas. Vamos lá, gente, como você que está assistindo pela primeira vez aí esse nosso programa aqui, né? Pode ser que você seja novo no nosso canal, ou esse vídeo aparecer para você e você quer saber mais sobre ciclismo indoor. Aqui a gente fala sobre como ajudar o professor a dar uma aula melhor, como ajudar o professor a ser melhor, ser mais reconhecido, ter mais alunos e, claro, né, viver melhor, viver dando aula de ciclismo indoor. E hoje, esses dois parece que trouxeram um tema que vai agradar vocês, hein? Conta aí, dupla, qual é o assunto de hoje? Porque eu nunca sei, né? Eu nunca sei. Mas, enfim, vamos conversar. Manda aí. Vai lá, Vini. Falaremos hoje sobre dores e objeções dos professores de ciclismo indoor. Às vezes, alguma coisa que ele enfrenta, que ele acha que é um problema, que talvez a gente possa ajudá-lo a resolver com as nossas colocações e histórias que a gente já passou. Entendi. Dores musculares, dores na perna, dores nas costas, dores de cãibra. Quais são essas dores aí? Explica para a galera aí, porque vai que o cara está ouvindo falar, hoje eu vou ouvir falar de dor na perna, isso eu sinto todos os dias. Que dor é essa? Conta para a galera aí. Cara, é uma, vou dizer, uma dor que eu sinto de verdade, é uma falta de reconhecimento, às vezes dos meus alunos e às vezes dos meus gestores. Isso é uma das coisas que eu sinto assim alguma falta de vez em quando. Então, mas nesse sentido, não uma dor muscular, não a dor na forma literal, mas uma dor, não sei se é subjetivo o termo que a gente pode usar. Sentimentos, vamos dizer assim. Uma dor que incomoda como uma dor muscular, mas que não é literalmente muscular. É uma dor que o cara vive, mais ou menos assim, e que gera, como a Bianca disse, algum tipo de sentimento ou sensação nesse professor de ciclismo indoor. Maravilha. Vamos lá, gente. Manda ver aí. Então, a gente vai responder dores, a gente vai tentar curar essas dores. É isso que nós vamos fazer nesse programa aqui? Eu penso em trazer algumas das dores, algumas passagens que eu tive na minha carreira e a gente tentar solucionar esse problema, porque pode ser algum professor que pode estar passando por alguma situação parecida. Maravilha, maravilha. Cara, eu acho que esse é um tema que dava tipo uns 10 episódios, né? Porque talvez de cada dor para cada dor um episódio. Mas quem sabe, né, meu? A gente solta, se a galera perguntar, falar que uma das dores é muito dolorida, a gente volta a falar sobre essa dor no futuro, aí, quem sabe 2, 3 meses para frente aí, né? Mas quem sabe, vamos nessa. Então, solta aí, qual é a primeira dor que nós vamos discutir? Para você, Tonon, quais são as maiores dores do professor de ciclismo indoor? Cara, uma das maiores dores do professor de ciclismo indoor, cara, é ele estar preso a uma bicicleta e parecer sempre que ele não faz nada de diferente para as pessoas, né? Para as pessoas. As pessoas acham que ele só senta lá e pedala. Era o que a minha esposa, que está aqui na mesa ao lado, pensava, que era só sentar e pedalar, né? E às vezes todo mundo fala que dar aula de bike é fácil. Então tá ligado ao reconhecimento, a falta, né, do tipo, dar aula de bike qualquer um dá. Tanto que, sabe, dar aula de bike parece aula de musculação hoje, ou melhor, não de musculação, desculpa, personal training, né? Parece que hoje dar aula de bike e personal training todo mundo faz, né? Então, talvez isso que eu disse agora equivale, né, a ser reconhecido realmente como um instrutor de ciclismo indoor, uma pessoa que realmente pode mudar a vida das pessoas em cima da bicicleta, melhorando o condicionamento, melhorando o humor, trazendo mais saúde para essa pessoa que está ali na sala de bike. Eu acho que o reconhecimento talvez seja a maior dor do professor de ciclismo indoor pelo que ele faz. Perfeito, que a próxima pergunta já é sobre reconhecimento, né?
Muitos professores sentem falta disso. Uhum. E aí, na hora que eu estava bolando o roteiro, eu fiquei na dúvida. Eles acham que fazem o suficiente para ter o reconhecimento que merecem, ou o reconhecimento que demora para acontecer? Cara, pô, eu falei que, isso aí dava um podcast só disso aí, dava um vídeo só disso aí, né, cara? Eu começo. Você falou assim que, tipo, ele acha que merece, é isso, Vini? Ele acha que merece. Ele acha que faz o suficiente para ter um reconhecimento que ele julga merecer, vamos dizer assim? Tá. A primeira coisa é a falta de alinhamento entre o que o faria ser reconhecido. A primeira coisa. Por exemplo, eu acho que encher a sala de bike vai me tornar reconhecido. Aí eu mando um vídeo para o Tonon me avaliar. Aí o Tonon me avalia. Eu não estou falando de você, Bianca, não estou falando, eu juro. Tá vendo? Ó, a galera. Gente, vai começar a marcação nos primeiros 10 minutos de vídeo. Cara, eu nem. Ó, tá vendo? Acabou com o meu Nutella. Acabou com o meu Nutella. Eu vou começar de novo. Então vamos lá. Recompõe. Pô, vocês só não podem fazer eu chorar aqui, hein? Não, pelo amor de A galera vai Deus, ver. né, meu? Tá vendo? Mexeu na dor, fodeu. Imagina o seguinte, Corta o microfone dela. corta a câmera, desliga a câmera. Desliga a câmera da Bianca. Vamos lá. O professor de ciclismo indoor, falta alinhamento. Alinhamento com quem? Sei lá, com os líderes dele, seja quais forem, ou até mesmo com os alunos, sabe? Com os alunos. Às vezes o aluno ele precisa entender realmente, cara, para que está ali a aula? Para que aquela aula serve? Pô, imagina o seguinte: para o aluno, vai um aluno lá ciclista. Ele acha que a aula vai fazer ele cuspir sangue de tão intensa, tá? E aí, ao mesmo tempo, vai aquela senhora que vai lá só para curtir a bicicleta. E aí, os dois saem insatisfeitos da aula, porque o instrutor, o professor, com medo de espantar aquela mulher, senhora que foi lá só para curtir, dá uma aula no meio, nem muito intensa, mas que já é mais do que a senhora pensou, e nem pouco, que assim, ó, esse meio não é nem é muito para a mulher e pouco para o cara. Os dois estão insatisfeitos. E aí ele não é reconhecido pelo aluno. Primeiro ponto. Segundo ponto, gestor. Ele senta que o gestor ele é contratado para dar aula de bike, certo? Ele é contratado para dar uma aula de bike. Chega lá, ele vai lá e dá aula. Chega um aluno e fala assim: pô, gestor, eu não gostei da aula dele. Aí o gestor fala: mas o que aconteceu, né? Pô, professor bom, eu contratei ele, tal, ele dá aula de bike, ele falou para mim. Mas ele não falou o meu nome. E aí o gestor chega para ele e fala: cara, eu vou ter que, não vai dar certo, acho que não vai dar certo para você ficar aqui, porque, vieram falar que sua aula foi ruim. Mas como assim minha aula foi ruim? Cara, eu dei uma super aula. Não, mas você não falou o nome dos alunos. Ele olhou para mim e falou: eu olho para ele e falo: mas você contratou eu para falar o nome dos alunos ou para dar uma super aula? Então, volta tudo no alinhamento. E aí, a mesma coisa, como eu disse antes. Você vai lá dar uma super aula, você dá aula do programa, de um programa X, Y, Z, H, sei lá qual. E aí você tem lá a sala cheia. Mas aí você manda o seu vídeo para um amigo seu dar o feedback, e a hora que seu amigo vai dar feedback para você, ele fala: cara, mas você não está fazendo o que você tinha que fazer. E aí a pessoa fala: puta, mas eu arrebento na aula, minha aula está sempre cheia, tal. Tá, mas aula do que você está dando? Então, mais uma vez, volta para o alinhamento. Então, a falta de reconhecimento, ela está muitas vezes ligada a essa falta de alinhamento entre o professor e o instrutor e as outras partes. E quando a gente tem um programa de ciclismo indoor, vou dar o exemplo do RPM, a gente tem exatamente o que o programa é, que é o alinhamento com os alunos. A gente tem exatamente o que eu tenho que fazer, que é o alinhamento com o programa, como instrutor. E eu tenho exatamente o que eu tenho que entregar na aula, que é o alinhamento com o gestor. Dessa forma, quando eu dou aula de RPM do jeito que tem que ser dado, eu posso ser reconhecido pelas pessoas, todas as pessoas que eu me conecto, a partir do momento que a mensagem para todas está clara do que é o RPM.
Faz sentido para vocês dois o que eu estou falando? Ou não? Vocês que já viveram isso em algum momento? Dúvidas matou aí essa parte do reconhecimento. A gente sabe que depois de uma resposta dessa, você já sabe a trilha que você tem que seguir. Não é simplesmente, ele não gosta de mim, o aluno não me vê. Você tem que seguir uma cartilha, tem que seguir os passos, porque fazendo certo, o reconhecimento com certeza vai vir. Mas lembra, é o que eu falei, Vini, fazer o certo para quem? Por isso que eu falo do alinhamento, entendeu, cara? Fazer o certo para quem? Eu faço o certo para os meus alunos. Só que se os meus alunos não sabem o que é certo, eles não vão reconhecer que você está fazendo certo. Entendeu? Não é o certo para mim. O certo que eu quero deixar claro é o combinado. O combinado, exatamente. O que eu tenho que fazer para eu ser reconhecido? Eu tenho que seguir a cartilha. A cartilha diz que eu tenho que fazer. Falar o nome do cara, seguir o programa, seguir toda... Eu me considero um excelente professor de ciclismo indoor. Um excelente professor de ciclismo indoor. Sem demagogia, sem nada. Por quê? Porque eu estudo para isso, porque eu me dedico para isso, porque eu me entrego para isso. Se eu for dar aula numa boutique, eu não vou ser um excelente professor de ciclismo indoor. Então, não, mas lá não é ciclismo indoor, não importa, eles não sabem disso. Os alunos não sabem. Agora, se a boutique coloca RPM, explica o que o RPM é, explica como que se dá aula de RPM, o que o aluno vai viver naquele momento, e eu entro para dar aula, eu sou um excelente professor. Agora, se eu entro para dar aula, por exemplo, no lugar do cello, e dou um RPM no lugar do cello na Spin Soul, vão me odiar. Porque o que eles queriam era aquele formato da Spin Soul. Então, essa falta de alinhamento, essa falta de combinação de skills, soft skills e hard skills, né, cara, faz com que o professor acaba perdendo a motivação por falta de reconhecimento. Né? Para matar o reconhecimento, é mais importante o reconhecimento do gestor ou do aluno? Mais uma vez, depende. Esse podcast vai ser muitos dependes, porque, cara, o do gestor te traz o retorno financeiro, que é mais uma dor, né? Que talvez vocês tenham colocado aí como mais uma dor, que é o receber. O cara ganha 30, 40 reais. Meu, esse cara nunca vai viver do ciclismo indoor, né? Agora, o reconhecimento do aluno é ego. É ego. É curtida. Sabe, tipo assim, meu post foi muito curtido. Ego. Entendeu? Ego. Meu post gerou muitas vendas. Dinheiro no bolso. Entendeu? Então, para o professor de ciclismo indoor, cara, presta atenção nisso, meu. Tem que ter as duas coisas? Tem. O ego motiva, né? Você fica motivado, o ego inflado ali, né? Traz motivação. Ao mesmo tempo que você precisa de dinheiro. Então, não adianta ter um só, você precisa ter os dois. Né, cara? Um só. Ou você vai ficar com o bolso cheio e talvez pouco aluno, mas que às vezes é uma reação, né? O aluno elogia, bate no gestor, o gestor elogia, ele acaba ganhando um pouco mais por isso. Mas, cara, elogio de aluno é ego, total. Mas é gostoso, tem que ter também, entendeu? Motiva. Perfeito. Tonon, o quanto o ambiente de trabalho pode influenciar em possíveis dores do professor, desde estrutura até mesmo outros professores? Cara, o ambiente de trabalho, ele é ele é onde você planta, né? Ele é aquele lugar que você planta. Então, se ele é um ambiente fértil, você consegue ter mais resultado. O que seria um ambiente fértil numa academia, numa sala de bike? Pô, você entrar, ela ser limpa, ela ter bons equipamentos, ela ser assim, ela ter um cheiro agradável, né? Isso é uma dor que o professor tem, que o instrutor tem, de, pô, ele olhar lá, por exemplo, nego, olha eu pedalando numa Stages, né? Ou antigamente nas body bikes, e hoje e o cara pedalando numa bike sofrida, feia, dura e que faz barulho. Aí o aluno tem a oportunidade de pedalar numa bike boa. Cara, ele vai procurar essa bike em qualquer lugar para pedalar. E aí acaba gerando a perda do professor.
né, do aluno, tal. E agora, pô, eu sempre fui um cara que me motivei muito em ganhar conhecimento. Então, toda vez que a Les Mills me mandava para um treinamento, toda vez que a Les Mills me dava um livro, toda vez que a Les Mills fazia um encontro onde a gente aprendia muito, também era uma forma de suprir essa dor que eu tinha, que era, pô, eu sempre quis ser os caras da Nova Zelândia, eu queria ser bom que nem eles. Mas como às vezes eu via eles fazendo umas coisas que eu não sabia fazer, e eu queria fazer, e aí eles me trazia, pô, matava a minha dor. Então, esse ambiente de trabalho, cara, ele tem que ser um ambiente fértil, né? Tem que rolar boas discussões com o gestor, né? Discussão no bom sentido, né? Tem que ter a união do time, o time unido, com certeza traz mais resultado, que é uma dor, né? Pô, o cara que só faz tudo sozinho, que só ele estuda, que só ele está atualizado, que só ele participa do webinar, aí ele dá aula certa, os outros não. Então, o ambiente de trabalho, com certeza, tem que ser um ambiente fértil, onde o aluno, né, o professor, se sinta assim realizado em estar ali. Pegando o gancho aí nessa parte final que você falou da Les Mills e capacitação e os cursos de ser igual a Les Mills, eu lembro do Rodrigo Chiaradia comentando que o gestor dele levou ele para Nova Zelândia na parte de capacitação para conhecer tudo que tem por lá. E aí eu trago para a nossa realidade hoje. A gente paga aí, alguns pagam do bolso, se aperta para fazer um curso. E aí, como por exemplo, agora surgiu o Advanced Training e o professor está sem grana. O que ele faz para buscar essa grana como forma de incentivo? Ele vai no gestor, será que ele merece esse incentivo pelo que ele está fazendo? Como é que coloca isso na balança? Ele busca com os alunos? Como é que ele se vira aí? Porque essa é uma dor. A falta de grana, um incentivo, um empurrãozinho. Como é que o professor ele se encaixa e acha que, pô, vou lá falar com o chefe? Enfim. Cara, eu adorei, eu vi um negócio esses dias que o não é um cheque predatado por sim, né? O não é um cheque predatado por sim. Então, você vai lá falar com o seu gestor, você já tem o não, mas o que você pode receber é um sim. Então, eu acho que, cara, você precisa mostrar o quanto aquilo é importante para o negócio dele, para os clientes, né? Então, talvez. Mas eu, Cláudio Tonon, se eu quisesse fazer um curso hoje, como Advanced Training, cara, eu faria uma rifa de um livro. Eu faria uma rifa de um livro de 100 números a R$5. Compraria um livro de 50. O livro, a pessoa geralmente compraria 4 números, porque não se tem mais nota de 5 ou de R$10, né? Ela vai comprar com uma nota de 20, né? Acho que R$10 ainda tem. Mas normalmente ela vai te dar uma nota de 20. Esses R$20 aí, então quer dizer que você não vai precisar vender 50 números, você vai vender para 25 pessoas, os 100 números, né? Porque ela vai acabar comprando 4. E aí você vai sortear um livro com uma cesta com chocolate, uns bombom dentro, vai sobrar R$450. Esses R$450 você faz o Advanced. E se você falar para os seus alunos que você vai fazer um curso para dar aula melhor ainda para eles, cara, eles vão comprar toda a rifa que você vender. E aí você vai virar e falar, pô, mas você não tem dinheiro? Não, eu tenho até o dinheiro para pagar o curso, mas ele está reservado para outra coisa. É que esse curso surgiu num momento em que eu quero muito ser melhor para vocês. E aí, por isso, cara, uma vez eu fui fazer, eu disputei o Campeonato Mundial de Ciclismo Amador na Dinamarca e disputei o Pan-Americano de Ciclismo aqui no Brasil. Eu vendi uma camisa, acho que foram 50 e poucas camisas numa e 60 e poucos na outra. E toda a minha viagem foi custeada pelo lucro das camisas, que foi pequeno, tá? Foi um lucro pequeno, não foi nada grande. Então, e foram as pessoas
meus alunos, meus amigos, que falaram, puta, que animal, nós vamos te ajudar. Então, para fazer um curso, eu faria isso. Mas, lógico, tentaria o gestor primeiro. Eu sempre tento o gestor. Eu acabei de ganhar 2 flip charts, ganhei um curso de R$ 4.000. Eu sempre tento o gestor. Depois, se não dá, a gente vai para outro caminho. A Bianca acabou de ganhar um curso. E aí o Vini falou aí da falta de grana, né? E eu venho com a falta de tempo. Os professores de ciclismo geralmente sentem essa dor porque, eu não tenho tempo. Mas, Tonon, falta tempo ou falta planejamento? Falta as duas coisas, né? Tempo e dinheiro são duas objeções universais. Em todos os negócios do mundo que você falar, as pessoas falarão que não tem tempo e não tem dinheiro. E aí, cara, a segunda coisa, né, relacionada ao tempo, assim, lógico, planejamento total. Se a gente vier aqui, eu faço um negócio legal que eu fiz uma vez numa live, que é dividir o dia em 48 meia-horas. Então, vamos lá. Pega aí, 48 meia-horas. Se você é um cara que dorme muito tempo, você dorme 14 meia-horas. Então, sobram 34. Se você come 1 hora, 3 vezes ao dia, e 2 lanches de meia hora, você usou mais 8 horas. Então, sobraram 26. Desculpa, nossa, estou viajando. 48 meia horas, tira 14, 34, tira mais 8, 26 meia horas. Né? Se você dá 6 horas de aula por dia, 8 horas de aula por dia, você tira mais 12 meia horas. Não, 16 meia horas. Sobram 12 meia horas. Se você gasta meia hora para tomar banho, sobra 11. Se você gasta 1h30 para arrumar todas as suas coisas, antes da hora que você acorda, da hora que você dorme e tal, sobram, 9 ou 10 meia horas. Isso quer dizer que está sobrando 4, 5 horas no seu dia. E aí a pergunta é, cara, o que você faz nessas outras 4, 5 horas do seu dia? Que são mais aí 10 meia horas, 8 meia horas do seu dia. Talvez uma arrumadinha que der, cabe. Esse negócio das meia horas é super legal. Eu gosto muito. Eu uso bastante. Aí acabou a desculpa do tempo, né? Não, sem dúvidas. Sem ter o que Eu falar. penso, quando a Bianca mandou essa pergunta, ela colocou ali no final, falta de tempo ou de planejamento. Eu falei assim, tira o planejamento, deixa o tempo primeiro e o planejamento para depois, porque eu acho que o Tonon vai vir e falar assim, não é falta de tempo, é falta de planejamento dos caras. Não, por exemplo, às vezes falta tempo, é porque a gente perde tempo, né? E aí, você vê, dessas 48 meia horas, se você fizer um quadro na parede, assim, atrás, assim, com 48 risquinhos e colocar, cara, vai sobrar. Eu tenho certeza que vai sobrar tempo no seu dia. Que, de alguma forma, você está perdendo. De alguma forma, você está perdendo, né? Mas é normal, precisa dessa organização, não é nem planejamento, é uma questão de organização só. Certo. Bom, saindo um pouco dessa parte, entrando agora para a parte de desgaste da dor física mesmo, junto com a dor mental. Planejar aula, roteiro, pedalar 3, às vezes 5 aulas no mesmo dia. Como que a gente se organiza com isso? Porque arrebenta. Hoje eu estou pedalando uma aula do RPM 91 que está diferente. Eu mandei até no grupo lá, não sei se você chegou a ver, que nas músicas 4 e 6, o último bloco eu estou com resistência para fazer velocidade, eu estou me sentindo fazendo subida. Imagina se eu tivesse que dar 2, 3 aulas. Fisicamente não está legal. Sei que eu preciso melhorar. Mas e a vida do cara que tem mais a casa para cuidar e tudo mais? Como é que ele se organiza em tudo isso? Cara, a pergunta... Essa é a pergunta básica. A minha pergunta, se alguém falasse para mim, cara, eu estou muito cansado,
de dar aula, de fazer minhas coisas. Sabe qual era a pergunta que eu faria para ele? O que a sua nutricionista fala disso? Matou. Cara, o que sua nutricionista fala disso? Porque ela é paga para isso não acontecer. Porque eu, amanhã até, gente, ó, não, amanhã não. Você está assistindo esse vídeo hoje. A hora que esse vídeo sair na internet, eu estarei na minha nutricionista, quarta-feira. Que eu tenho nutricionista amanhã, quarta-feira, dia 6, que é hoje no podcast. Nossa, que loucura. E eu vou chegar para ela e falar assim, ó, beleza, eu quero perder mais uns 2 quilos, mas eu não quero mais comer o que eu estou comendo agora, porque eu estou me sentindo fraco. E aí, quando eu quero ficar muito bem, eu chego para ela e falo, agora eu preciso treinar muito forte. Ela vai lá, muda toda a minha alimentação para que eu consiga treinar muito forte. E, cara, eu já cheguei a dar 5, 6 aulas no dia, de meia hora, 45 minutos, e de boa. Final de semana, pedalar 150, 160 quilômetros, 4, 5 horas, 6, 7 horas, e não tem problema nenhum. Na segunda-feira, rodar de novo. Então, a pergunta que eu faria é essa. O que sua nutricionista fala disso? Que ela é responsável por te dar a energia para conseguir fazer seus treinos serem melhor. E já pegando, né, como você fala, né, já pegando o gancho, muitas vezes essa é a pergunta que a gente faz para os nossos alunos. Quando ele reclama que não está emagrecendo, quando ele reclama que não está conseguindo treinar direito, quando ele reclama. E aí o que você fala para ele? Procure uma nutricionista. Né, e aí muitas vezes você fala isso, mas não faz. E para resumir isso, como é que você quer andar como uma Ferrari usando gasolina ruim? Não vou nem falar gasolina com água, vou falar gasolina ruim. Hoje, para você encher o tanque de um Porsche, de uma Ferrari, fica R$600, porque você tem que pôr pódio. A gasolina está entre R$7 e R$8. Ela não é igual à gasolina que custa R$5,50. Então, não adianta você querer ser um avião usando combustível adulterado, entendeu? Então, a pergunta é só essa. Não, o que sua nutricionista fala disso? E o Vini falou aí de roteiro. Eu acredito que o roteiro seja uma dor do professor. Como que pode deixar de ser? Fazendo. Entendeu? Fazendo. Quanto mais ele faz no começo, menos ele precisa no final. Porque, assim, ó, aquele cara que dá muita aula, se no começo ele faz lá 1, 2, 3 roteiros para cada aula que ele dá, ou, né, ele faz roteiro toda semana, vai chegar uma hora que ele tem um vocabulário muito grande. Né? Eu nunca fiz inglês, gente. Eu nunca fiz escola de inglês. E hoje eu falo um inglês razoável, não tenho vergonha de me comunicar. Hoje eu consigo fazer uma live em inglês, né? Como vocês já viram, eu fazia aula com os meus amigos lá dos Estados Unidos. Eu consigo, não tem problema nenhum. Eu não sou o cara que fala muito bem inglês. Primeiro que eu não estou nem aí com as regras, né? Eu saio falando, né? Então, mas eu nunca fiz aula. E por quê? Porque de tanto eu ficar lendo em inglês, buscando coisas em inglês, traduzindo as coisas no Google em inglês, não sei o quê, meu vocabulário aumentou muito. Então, hoje, quando eu quero falar alguma coisa, eu sei o que é a palavra, de tantas vezes que eu a procurei antes. Então, hoje, é que nem eu falei, se você colocar uma música do RPM, eu faço 8, 9 introduções de trecho diferente. Se você me perguntar uma dica, como eu falei, eu gravei um vídeo que vocês podem ver aqui no canal sobre dicas básicas. Você fala, cara, o que você falou em 50 minutos de dica básica? Vai lá assistir, tá? Entendeu? Então, por que isso? Isso são coisas que de tanto você fazer, chega uma hora que você não precisa mais fazer. Só que quanto menos você faz, menos vocabulário você tem, aí vira dor, Bianca. Aí vira dor. Porque daí incomoda, você fala sempre a mesma coisa, o aluno não vai na aula, aí não tem o reconhecimento que a gente falou lá no começo, aí o gestor começa a te questionar, aí vem o dinheiro que você não ganha, aí você reclama que não tem tempo, e a frase a frase é: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Solta a próxima aí. Anota aí, Vini. Vale um ré.
Do jeito bem mineiro de ser. É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Acho que foi a taça de vinho que eu tomei antes que está ajudando nas respostas. Foi um bom dia para fazer esse podcast. Manda lá, Vini. Agora é da Bianca. Ó, recentemente eu recebi um convite aí para dar aulas de spinning em outra academia. Só como meus horários é muito cheio, eu não consegui dar aula no horário que o gestor queria. E aí eu sugeri ele um horário mais tarde. Daí ele me falou que o horário não é de pico, eu não quero. E aquilo foi uma dor para mim, porque na minha opinião não é o horário que é de pico, e sim a aula. Na minha opinião, né? E aí eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que realmente existe esse lance aí do horário de pico? Ou é realmente a aula que faz o horário ser bum? Na verdade existe sim, ô, Bianca. Por exemplo, se ele é um cara que tem tudo muito registrado na academia dele, então ele tem lá um relatório de quantas pessoas passam pela catraca, relatório de quantas pessoas fazem aula em cada aula, sabe? Se ele tem bonitinho todos esses resultados aí, se as aulas dele são agendadas, o cara faz check-in na aula, para ele ter certeza quantos tinham em cada aula e não sei o quê, e ele tem todos esses relatórios, pode existir um horário que seja melhor ou pior, entendeu? Então, provavelmente ele não tiraria uma aula do horário que ele considera pico para pôr a sua. Mas lá no caso é uma academia. É uma academia e ele vai começar o spinning, não tem. Então, mas às vezes o que ele tem é uma noção do genérico, Entendi. sabe? Tipo, ele olha ali e fala, nossa, esse horário tem muita gente, esse horário tem pouca gente, que é comum, né, cara? É comum. Então, por exemplo, eu já dei, se você for numa Smart Fit 6:30 da tarde, dependendo da cidade que você for, não tem ninguém. E você vai 10 horas da noite, tem 150 pessoas fazendo musculação. Por exemplo, São Paulo, o pico das academias, dependendo do bairro que ela está, é 11 horas da noite. Ou, se ela é uma academia de bairro mais simples, o pico é isso aí, 8:30, 9 horas, porque o cara sai do trabalho, pega o carro dele, anda de carro, vai até a academia, isso dá muito trabalho. Então, mas como eu falei, isso precisa estar tudo muito registrado para ele ter certeza qual é o horário bom. Às vezes, de olho, ele bate o olho e fala, mas é subjetivo, né? Ele não começaria, talvez, num horário ruim, né? Porque ele não queria que fosse uma experiência ruim para os alunos também, né? Aí é dependendo do discurso que você quiser alinhar aí, mais trabalho que você quiser ter, você vai lá e expõe para o cara que você é bom, que você vai fazer o horário ficar bom na hora que for. Não, mas eu acho que isso ainda é quase um segundo passo, né? Sabe, tipo, ele talvez procure ela do tipo assim, meus 2 horários de pico estão cheios, eu queria pôr mais uma aula, você ainda pode naquele horário da noite? Aí se você falar, não, põe que eu dou aula e eu vou pôr gente lá dentro, ok, entendeu? Mas eu duvido que ele colocaria, tipo, aula só naquele horário. Ele não colocaria, entendeu? Porque daí ele sabe que a galera não vai com a intensidade que ele gostaria. Acho que se não tiver gancho, é a pergunta final. Manda aí, então. Eu nem coloquei pergunta, eu só escrevi no roteiro feedback negativo. É uma dor? Ou é uma dor? A gente vai trabalhar, né, nessa dor. Né? Para mim foi uma dorzaça. Cara. Bom, eu estou no meu mundo, eu estou nas minhas aulas, eu estou fazendo o que eu estou acostumado a fazer e, de repente, eu passo a nadar com os tubarões. Passo a conviver com pessoas muito, mas muito melhores do que eu. E eu quero ficar igual às pessoas que são melhores do que eu. Para isso, eu preciso melhorar. Para eu melhorar, as pessoas que são melhores do que eu precisam ver o que eu estou fazendo. Quando eu faço isso e mostro o que eu estou fazendo, eu recebo uma resposta, está faltando algumas coisas. Muitas coisas. Tem professor que olha e fala, beleza, parte para cima, levanta a cabeça e enfrenta. Mas tem professor que cai.
esse feedback pode ser uma dor. Como o professor transforma essa dor em solução? Golfinho nunca vai ser tubarão, velho. Golfinho nunca vai ser tubarão, tá ligado? Você tem só que se olhar no espelho e ver o que você é. Se você é um baby shark, se você é um tubarãozinho, você vai ter que nadar entre os tubarão grandes, rasgar pedaço, tomar dentada e daqui a pouco ser um deles, tá ligado? Tipo, feedback ruim é ruim? Claro que é. Eu tive o meu, né? E olha que engraçado, né, cara? Quando a Bianca mandou uma mensagem, a Márcia Angeli tá aqui. Eu falei, caraca, será que eu inverti o negócio, né? Que quando eu recebi o feedback ruim, foi a Márcia Angeli que falou para mim, vai conversar com a Cristorin que ela pode te ajudar. E aí eu fui, e aí a Cristorin falou, nós não temos ninguém no RPM. Eu falei, dá para mim. Só que aí, nessa dá para mim, cara, eu tive que nadar só com os piores tubarões. Que eram Kitahara, Magu, Capi, Robertinha, que era quem mais? Os caras lá do Nordeste, eram o Saulo, entendeu? Eram só os piores, porque eles eram tudo meio cria do Magu, entendeu? E aí, cara, eu entrei nesse bolo aí, cara. E, pô, depois que eu entrei e eu descobri que eu queria ser um tubarão e que eu era um tubarão, cara, as dentadas não doíam mais. Elas me deixavam cada vez mais forte, entendeu? Agora, quando eu recebi o primeiro feedback ruim, eu não sabia que eu podia ser um tubarão. Eu achava que eu era um peixe dentro do mar, entendeu? Mas quando eu descobri que eu era um tubarão, não importava a dentada. Não importava se eu ia comer pouco naquela hora, mas eu sabia que uma hora eu ia ser o branco. Uma hora eu ia ser o tubarão branco, porque eu tinha escolhido isso. E, cara, se a gente for passar um outro exemplo, cara, papagaio nunca vai ser urubu, cara. Pomba nunca vai ser águia. Entendeu? E é isso, velho. Sabe? Tipo, você tem que olhar no espelho e falar assim, quem eu sou? Agora. Eu quero ser um tubarão. Mas agora eu sou um tubarão menor. E o grande me mordeu. O que eu faço? Vou ficar mais forte, vou morder ele depois. Tanto que, né, cara, anos depois, Kitahara, Magu, todas essas pessoas olham para mim como eu olhava para eles, cara. Mas foi literalmente mordendo eles, tá ligado? Tipo, literalmente mordendo eles, sabe? Tipo, não foi fácil, não foi fácil, sabe? Eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que o Kitahara fez uma prova em Campos do Jordão comigo, vou contar essa história rapidinho, né? E subir a Serra de Campos era sempre o ponto mais legal. E o Kitahara chegou muito na minha frente, muito. Cara, ele nem ligava para mim. Eu fui levar um negócio para ele, nem deu bola para mim, cara. Nem deu bola. Aí nós fomos de novo para uma prova. Chegou nessa segunda prova, cara, ele largou, foi embora na frente, estava no meio da serra. Vini, eu comecei a subir a serra, Vini Bianca, e quem está nos ouvindo agora, eu comecei a subir essa serra só procurando o Kitahara. Faltando 4 quilômetros para o topo, eu vi ele. A hora que eu vi ele, cara, eu dei uma sprintada que o coração veio na minha garganta, assim, ó. A hora que eu cheguei do lado dele, eu sentei e fiz assim, ó. Vamos aí, meu. Ele me acompanhou 500 metros. Ele quase afogou. Só que essa prova tinha muita descida no final. E aí, nas descidas, ele era bom. Cara, na última curva, ele me passou e chegou meia bicicleta para trás. E a hora que ele chegou, ele fez assim, ó. Ganhei de novo. Eu fiquei quieto. Eu tentei falar que a serra era o mais legal, mas o Capi olhou para mim um dia numa roda dando risada, ele falou assim, velho, quem chegou na frente? O Capi falou desse jeito para mim. Eu virei e falei, beleza. Comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a treinar. Prova de novo, mesma prova, largamos todo mundo junto, Kitahara, pau na frente de novo. Só que dessa vez eu peguei ele antes. Peguei ele muito antes da serra. Eu
peguei ele numa serra intermediária, eu já peguei ele. Ele chegou 21 minutos depois de mim, nessa prova. E desse dia em diante, cara, o respeito mudou totalmente. Por quê? Porque ele viu que, cara, o tubarãozinho tinha mordido ele e arrancado um pedaço dele. Ele chegou, eu estava na arquibancada com o braço cruzado, assim, ó, torcendo por eles já. Tipo, ele chegou com 2h05 de prova, eu fiz a prova em 1h38. Eu fui 21º geral naquela prova. Só que, meu, se lá atrás eu tivesse... lembra que eu sou o peixinho que tomou uma mordida e tô doído? Eu nunca tinha virado um tubarão. E, cara, meu, se você quer nadar com tubarão, você vai tomar mordida, velho. Vai tomar. Só que se você aguentar, você vai ser foda. E aí vai vir reconhecimento, dinheiro, sobrar tempo. O que mais que a gente falou de dor aí? Estudar mais. Fala aí mais dores que vocês falaram aí. Entendeu? Cara, se você virar um tubarão, todas as suas dores acabam, porque daí você não é mais mordida, é você quem morde. E para isso, cara, você tem que pegar essas dores aí, ó, botar na sua frente e ir pulando uma por uma. Vai quebrando elas, vai derrubando, vai tornando elas assim, ó, passado. E aí Já você pode vai ser começar agora? grande sucesso. Pode começar agora, Vini. Só não pode bater em mim. É isso aí, Vini. Desculpa a história, gente, mas eu acho que, cara, reflete um pouco disso que o Vini falou. Mas reflete perfeito, trouxe aí a resposta que eu estava buscando, que não era para mim. Não, e não é nem para Bianca, viu? Não é para Bianca. Gente, aconteceu isso com a Bianca recentemente, tá? E eu fui o tubarão que acabou mordendo aí, né, meu? Mas, meu, eu tenho certeza que ela vai ser um posso dar minha tubarão, opinião? entendeu? Posso dar minha opinião? Com certeza. Igual o Vini falou assim, não foi para mim, mas assim, ó, igual eu falei pro Vinícius. Fiquei triste porque é algo que eu venho estudando há muito tempo. Então, se eu estou estudando, eu tinha a obrigação de colocar em prática. Ponto. Só que, por outro lado, foi muito bom porque me trouxe para o chão. Tipo, você quer chegar lá? Você quer chegar na sobremesa? Então, primeiro você senta e vai comer muito arroz e feijão. É isso. Não, vai comer muita farofa e ovo, não arroz e feijão. Arroz e feijão ainda vem depois ainda. É grife né? ainda. Não, cara. Eu Quando tô o falando. meu feedback negativo, gente, eu era treinador já. Eu era treinador. Entendeu? Eu era treinador. Eu já estava dedicando a minha vida a isso. E eu recebi o negativo. Entendeu? Então, assim, ó, se eu tivesse recebido o negativo lá atrás, eu tinha entrado treinador um demônio. Mas eu recebi na metade quase da minha jornada. Até então, né? Fazia o quê? 1 ano e meio, 2 anos que eu era treinador, já dava treinos, já dava IFs, IGs, já falava em treino e eu recebi esse feedback. Então foi péssimo. Foi um momento muito duro. Agora, pô, Bianca está começando. Foi 2 anos que é professora. Quanto tempo faz ser professora de ciclismo indoor, Bianca? 2 anos. Cedo demais. Né? É o que eu discuto aqui em casa com a minha esposa, que a gente conversa muito. E eu falo muito de você, Bianca, aqui, em relação ao tempo, à experiência. Eu falo que se eu tivesse a chance que você está tendo lá atrás, no começo da minha carreira, de estar no meio dos tubarão, eu estava milionário hoje. Talvez não. Talvez toda. você tivesse igual eu, gastado tudo em sapatilha e bicicleta. E daqui a pouco Também. a gente ia aprender junto que a gente sabe aguardar, né? Exato. Mas, cara, é uma super oportunidade, com certeza, Bianca. Pô, eu levei quase 10 anos para ter essa oportunidade. Eu fui ter essa oportunidade com 28 anos, 26 para 27, 28 anos. Né? Que eu entrei para o time Les Mills em 2005, eu já tinha 27 anos, né? Quando eu entrei. E era um professor mais maduro, tal, já, né? Eu já era professor Les Mills há quase 4 anos, 3 anos. Aí eu entrei para o time, aí eu tive problemas no meio desse caminho aí eu estava numa evolução muito rápida e de repente eu estanquei, perdi quase 2 anos, 1 ano e meio ali, e aí depois eu entrei num crescimento muito bom,
né? Mas assim, eu já tinha quase 30 anos quando veio esse kick, né? Mas com certeza, hoje, se eu tivesse com 21 anos, uma pessoa que me guiasse, que me mostrasse muitas coisas, né? Talvez meu futuro tivesse sido um pouco diferente, né? Até como você disse esses dias, né? Até financeiramente, né? Que até isso a gente vai acabar falando um dia do tipo, nós vamos fazer aprendendo sobre ciclismo indoor para falar para o professor como é que o que ele faz com o dinheiro dele. Entendeu? A trajetória, né? Não, mas esse aí nós vamos pôr no empreendedorismo da sala de bike. Show! Mais alguma coisa, dois? Fechamos com faca no dente. Fechamos Fechado. com a faca no dente. Mais um super episódio aí, né? Mais um super capítulo aí da história, né? Do Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Gente, não sei se vocês já viram, deram uma olhada no canal, você que está me vendo no YouTube agora ou ouvindo no podcast. A gente só tem 2 podcasts, o Aprendendo sobre Ciclismo Indoor e o podcast do professor de ciclismo indoor. Mas no canal do professor, no universo do ciclismo indoor, nós temos vídeos agora todos os dias. Segunda-feira é o podcast, terça-feira é o empreendedorismo, quarta-feira o Aprendendo, quinta-feira estreia o Eventos na Sala de Bike, com uma super dica de uma aula com o tema Outubro Rosa. Sexta-feira nós vamos ter uma mentoria, isso vai ser legal, hein? Nós vamos escolher professores que querem ser auxiliados e vão ser auxiliados ao vivo, tá? No sábado saiu dicas, que, tem sido super legal. Vocês já baixaram o PDF dessa semana? Pô, ficou legal demais o PDF da semana, hein? Se eu fosse vocês, dava uma olhada lá. E domingo, lives com os meus mentorados do Dream Team e por aí afora, né? Os professores avançados do negócio. Certo? Nos vemos no próximo episódio. Fala tchau pra galera aí, Bianca. Show! Tchau, galera! Vini? Tchau, pessoal. Até a próxima. Nos vemos na próxima quarta-feira com mais um Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Tchau, turma.